E já começamos, Pedro Zambada, com a notícia chata, né, para dar, né, que o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, respondendo a um comentário que eu fiz lá numa publicação que ele fez no Instagram, né, ele estava respondendo ali ao Rodrigo Neves e insinuando que ele sabia de um esquema supostamente de corrupção que o Rodrigo Neves tinha conhecimento e não tinha feito nada, e ele aceitou se aliar com o Rodrigo Neves em 2022. O Rodrigo Neves foi um dos aliados ali que o presidente Lula conseguiu no Rio de Janeiro para poder conseguir se eleger no segundo turno. Não conseguiu vencer no Rio de Janeiro, mas conseguiu ampliar essa rede aí. O Quaquá é uma figura muito polêmica, né? Ele vem arranjando problemas com pessoas dentro do campo da esquerda e do próprio Partido dos Trabalhadores há muito tempo. Ele, inclusive, sabotou a candidatura do Freixo em 2020. Ele foi um dos nomes que sabotou a candidatura do Freixo. No início de 2022, ele utilizou um termo que eu vou pedir até desculpa aqui à audiência, né, mas que ele estava pouco se lixando com quem seriam os governadores eleitos no Brasil. Ele estava cagando. A palavra que ele utilizou foi literalmente essa, para uma entrevista, inclusive para o meio de comunicação. E aí desferiu ali alguns ataques ao Marcelo Freixo, depois acabou atacando também a presidenta Dilma, dizendo que ela não tinha mais relevância política, né, então não tinha por que estar convidando ela para eventos do Partido dos Trabalhadores. E aí, depois dessa publicação da foto dele com o Eduardo Pazuello, que a gente precisa dizer uma coisa aqui, viu, Pedro Zambada? Eu sou cientista político, você trabalha comigo há muito tempo, e você sabe que se tem alguém dentro da esquerda que é pragmático, sou eu. Inclusive, eu sou atacado direto por conta disso, porque eu sou pragmático até demais. Só que pragmatismo não tem a ver com confraternizar com gente que, por ação ou omissão, foi responsável por ter matado, justamente por essa ação ou omissão, cerca de 450 mil pessoas. Então, assim, ele vai precisar dialogar com o Pazuello dentro do Congresso? Vai. O Pazuello também é um parlamentar. Só que postar aquela foto já com a mensagem afrontosa, insinuando que quem reclamasse daquilo era fascista, stalinista, antidemocrata, eu fui lá, Pedro, só para a gente não falar muito sobre isso aqui, eu fui lá no Instagram dele e comentei isso, né? Não consigo entender como esse cara é vice-presidente do maior partido de esquerda da América Latina. Ainda disse que sabia que o Rodrigo Neves tinha um esquema, né, com os caras, entre aspas, e ele ficou calado, só soltou agora. Sem falar que, na linguagem, né, que ele usa, que ele fala lá, o Rodrigo Neves não fez porra nenhuma por Niterói. Isso não é uma linguagem que um parlamentar deve ter, ele precisa respeitar ali o cargo que ele ocupa. E aí ele foi responder isso aí, se você quiser ler, Pedro. Vou ler sim, Carlito. O Washington Quaquá falou: sem paz, sem alianças amplas no Congresso e sem atrair os moderados a isolar os radicais bolsonaristas e extremistas de direita, isso não acontece. Não, isso aí sem a postagem não vai fazer muito sentido, que ele posta ali o aumento do salário mínimo, né, para contextualizar, e aí essa postagem é irônica, né, que ele diz o seguinte, que se conseguiu esse aumento para 1.320 por causa do diálogo amplo. E a gente está defendendo o diálogo amplo, a gente não quer confraternizações. E aí ele me respondeu, que é o que eu queria que você lesse, por gentileza, essa... Aí você responde embaixo, né, Carlito? Não consigo entender como esse cara é vice-presidente do maior partido de esquerda da América Latina. Ainda disse que sabia que o Rodrigo Neves, com os caras, ele ficou calado e só soltou esquema, agora. Né? Porque eu sou disléxico, eu acabei engolindo ali a palavra. Tinha um esquema com os caras. Sem falar na linguagem que esse senhor utiliza. E aí o Washington Quaquá completamente louco, né? Porque eu sou testemunha, o Carlito sempre foi. Eu estava em Brasília a semana passada, inclusive, a convite do presidente Lula. Sim, não, e assim, é uma insinuação maldosa. Ele sabe que você tem um diálogo com o PDT. Com o PDT, com o Ciro. E aí, maliciosamente, ele quer te associar com o Ciro. Tu chamou o Lula de tudo quanto é nome na campanha, que é mentira, e ficou xingando o presidente junto com o Ciro, não é verdade? É outra mentira. Você é uma vergonha para a memória do seu avô. Além de tudo, ele não conhece porque o meu avô, que era envolvido com política, morreu há 13 anos, por coincidência. 13 anos não, né? 14 anos, o meu avô faleceu, e ele era uma figura de direita filiada ao PSDB. A minha origem de esquerda vem do meu pai, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na Bahia. E, inclusive, quando eu era criança, por causa de uma greve que meu pai estava organizando no hospital, no dia do meu nascimento, os médicos se recusaram a fazer o parto da minha mãe e disseram que eu nasceria com a bandeirinha do PT balançando, né? Então, assim, isso além de mentira, é ofensivo. Eu vou fazer uma formalização ao Conselho do Partido dos Trabalhadores, eu vou conversar com alguns políticos que eu tenho contato lá, porque não é possível que um vice-presidente, como eu disse no meu comentário, do maior partido de esquerda da América Latina, tem esse tipo de postura, né? Não é
admissível. E amanhã o Pedro Zambarda vai falar mais disso na Folha Democrata e eu vou falar mais disso aqui no canal O Historiador também. Vai ser o primeiro vídeo do dia.